Então, só para passar um pequeno contexto do que é o estudo de Tiago, é uma continuação, né? Nós já tivemos um estudo que foi feito pelo Gui, foi bastante detalhado, foi ótimo, foi excelente, para entender sobre o contexto que Tiago estava passando naquele momento, o contexto da igreja primitiva e o propósito da carta de Tiago. E hoje nós teremos uma continuação a partir do capítulo 1, a partir do versículo 2 ao versículo 12. Então é Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 12, que nós poderíamos intitular como Superando as Provações. Superando as Provações. Eu vou ler com vocês primeiro todo esse trecho e depois nós podemos falar individualmente cada um deles. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 12. Diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, e em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, o livro de Tiago, como já foi explicado no primeiro estudo, ele é um livro de sabedoria prática. Então, nós podemos pegar praticamente todos os versículos individualmente e aplicar em nossas vidas, porque ele é para sabedoria prática. E desde o começo da nossa leitura, que nós faremos hoje, nós veremos conselhos práticos de Tiago para que a gente possa entender como superar as provações, em outras palavras, como lidar e como deve ser a nossa postura em uma provação como um cristão, o porquê que é importante nós vencermos as provações e qual o impacto, qual o benefício de vencermos as provações no nosso crescimento espiritual. Então nós veremos como superar, por que superar e qual o impacto de superar as provações na nossa vida espiritual. Antes de começarmos a leitura, é importante falar do crescimento espiritual em si. Pois o livro de Tiago, ele fica implícito que eles eram uma igreja que já tinha um novo nascimento. Fica implícito, fica subentendido que eles eram uma igreja que já conheciam Jesus, que eles já tinham fé para conhecer ao Senhor. Mas Tiago vem para posicionar aquela igreja. Ele vem
para aperfeiçoar, para colocar as coisas no lugar, para corrigir a expectativa do que é uma vida cristã, porque não basta ter apenas o novo nascimento, tem um crescimento a partir do novo nascimento. Então Tiago vem deixar isso claro. E ele vem também dizer como crescer, então. Com base nisso, Tiago se posiciona como um líder maduro para guiar aquela igreja jovem, espiritualmente falando, em como crescer em estatura espiritual, sobre a base da fé, até serem maduros e íntegros. Portanto, a fé, ela é apenas uma base. Ela é muitas vezes falada e é colocada como o centro da vida cristã, e de fato é, porque sem base nada pode ser construído. Não é possível fazer nada sem fé. Mas ela é o começo, ela não é o final. Sobre a fé, nós temos todas as outras virtudes. Nós temos um crescimento sobre essa fé. E Tiago vem explicar isso. Falando sobre uma igreja jovem espiritualmente, eles não eram como crianças em termos de maturidade, eles já sabiam quem era Jesus, eles já sabiam, já tinham uma fé para ser guiada, mas então eles precisavam ir mais adiante, como foi comentado. Então, a partir do versículo 2 diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. De imediato, nós podemos ver que há um ajuste da expectativa do que é a vida cristã. Porque a vida cristã, ela não segue a lógica da vida não cristã. Não é a mesma lógica. Na vida não cristã, parece surreal dizer que há motivo de grande alegria passar por provação. Mas aos olhos de Deus, é um motivo de grande alegria passar por diversas provações. Nós podemos ver isso em muitos outros exemplos na Bíblia, em que o maior servirá ao menor e assim por diante. Então, aos olhos de Deus é um grande motivo, mas para o mundo é uma sabedoria que não é aplicada, é uma sabedoria que pode ser aplicada apenas para os seguidores de Jesus. Não se trata sobre se iremos passar por tentações, mas sim quando iremos passar por tentações. Porque nós iremos. Então acho que é um ponto importante repetir que não se trata se iremos passar por tentações, mas sim quando iremos passar. As tentações, que podem ser, tem o sinônimo de provações, aflições, são parte da vida humana e podem ser variadas. Nós teremos vários tipos de provações, tentações e aflições ao longo da nossa vida. Elas podem ser espirituais, como alguma influência de algum espírito na nossa vida, seja algum desafio, seja algum dia alguma tentação, pode ser de doutrina, pode ser do que for, alguma tentação espiritual, pode ser uma provação no corpo, uma doença, a doença de alguém próximo, pode ser uma aprovação financeira, algo circunstancial, algo que do nosso país, algo da nossa família, algo particular nosso. E nós, como jovens, certamente nós temos muitas provações que nós passamos, e algo é certo, ao longo da nossa vida nós teremos muitas outras provações, de todos os tipos. E Jesus, em João 16:33, ele já tinha deixado isso claro, declarado. Ele disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. Então, é um fato.
nós teremos teremos aflições. Mas ele também dá a solução. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, a nossa vida não é apenas de provações, mas ela é feita de vitória também. Mas é uma vitória em Jesus. Então, tanto o bom ânimo como o motivo de grande alegria, bom ânimo que Jesus disse e o motivo de grande alegria que Tiago disse, estão condicionados em passarmos pela prova com Jesus, que já venceu o mundo e nos dá a condição de vencermos também. Então, se nós podemos ter grande alegria e se nós podemos ter bom ânimo, é só com Jesus. Sem Jesus, não é possível ter bom ânimo. Sem Jesus, não é um motivo de grande alegria passar pelas provas. Mas com Jesus, é um grande motivo e nós temos condição de vencer. Versículo 3 diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Aqui também coloquei uma outra tradução que diz: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. A paciência e a perseverança são resultados da fé testada por uma tentação. Então, a paciência e a perseverança são resultados da fé testada por uma tentação. Vamos dar um exemplo. Vamos comparar a nossa fé como uma rosa. Ela é bonita, ela é linda. Mas o melhor dela não é a sua aparência, o melhor dela é o seu aroma. E para extrair o aroma da rosa, é necessário esmagar ela. Então nós podemos comparar o ato de esmagar com a provação e o aroma como resultado desse ato, que seria a nossa paciência e a perseverança, que é um resultado deste ato de tentação, de provação da rosa. Nesse caso, de provação da nossa fé. Então nós temos ao longo da nossa vida muitas provações. E essas provações, elas têm o objetivo de testar a nossa fé e, como resultado desse ato, de crescermos em paciência e em perseverança. Então Deus nos faz crescer com o teste da nossa fé. Ele faz-nos crescer com as provações. E só é possível se alegrar com as tentações se reconhecemos como Deus trabalha através delas para nos aperfeiçoar. A gente só pode ter bom ânimo, ficar feliz com elas, se nós entendemos que esse é o meio que Deus usa para que a gente possa crescer. E quando a gente sabe que estamos crescendo, que nós estamos evoluindo, nós não olhamos mais para a provação, nós olhamos para o nosso crescimento. Nós olhamos lá para frente e dizemos: se essa tribulação, se essa tentação é grande, então o nosso crescimento será maior ainda. Nós olhamos o resultado disso. Então, vou ler novamente. Só é possível se alegrar com as tentações se reconhecemos como Deus trabalha através delas para nos aperfeiçoar. Em Romanos capítulo 5, versículo 13 e 4, diz, Romanos 5, versículo 13 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então, é uma reação em cadeia. Quando nós somos tentados e nós vencemos através de Jesus Cristo essa tentação, isso aumenta a nossa paciência, que aumenta a nossa esperança, que aumenta a nossa experiência e que aumenta a nossa esperança. Então nós crescemos em diferentes áreas através das tentações. Esse é o meio que Deus usa. Isso então deixa evidente
deixa claro que superar as provações com fé em Jesus nos aperfeiçoa e nos faz crescer em estatura espiritual. Superar as provações com fé em Jesus nos aperfeiçoa e nos faz crescer em estatura espiritual. Esse é o nosso porquê. Aqui Tiago apresenta o porquê nós devemos passar por provações, porque as provações são utilizadas para o nosso crescimento espiritual. E nós, como cristãos, nós precisamos crescer até sermos maduros. Quanto à paciência desse versículo, que a fé produz a paciência, ela não é como a paciência humana. Não é a mesma paciência que nós temos com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos colegas de trabalho. Ela é uma paciência de Deus, que tem como sinônimo perseverança, tem traduções que dizem firmeza, e é uma constância sem sombra de variação. É algo que durante as provações é algo estável, é algo firme, é algo que persevera. Mas com o que ou com quem nós deveríamos ser pacientes, perseverantes, firmes e constantes? A pergunta é, seria com a situação que nós estamos passando? Seria com o nosso irmão? Seria com o nosso inimigo? Com quem nós temos que ser pacientes durante as provações? O irmão Brana diz que essa escritura de Tiago, ela está se referindo a uma paciência para com Deus e suas promessas. Ele diz, não, mas paciência para com Deus, sim, a gente tem que ter paciência com Deus. Porque no momento que nós entramos dentro de uma tribulação, de uma provação, nós já temos as promessas que nós vamos vencer. Mas nós precisamos ter paciência com Ele para ficar agarrados, firmes, perseverantes e constantes até o final e saber que Ele vai nos dar uma saída. Então, de novo, é uma paciência para com Deus e suas promessas. Ele menciona que Abraão teve fé na promessa de Deus que ele teria um filho. E a fé produziu paciência para esperar por 25 anos. Então a fé sozinha não faz o trabalho inteiro. É necessário a paciência para dar continuidade na fé. Então, a fé faz a gente olhar para Jesus. E a paciência faz a gente continuar olhando para Jesus ao longo das tribulações. Então nós olhamos para Jesus e nós precisamos continuar dependendo dele, firme, constante, perseverante e sem sombra de variação. E além de prover, ou melhor, devemos ter paciência com Deus e esperar em suas promessas que Ele proverá uma saída para a provação que nós estamos passando. E além de prover uma saída, isso nos faz crescer em maturidade espiritual, o que é motivo de nos alegrarmos durante as muitas provações. Versículo 4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Vamos ler de novo. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Aqui existem algumas condições para alcançar o crescimento espiritual no final da provação. Não é o ato de entrar na provação, mas é o ato de sair da provação com a vitória, que é depender de Deus. Então, uma dessas condições é: devemos passar por 100% da provação sem cair nela. Nós devemos passar por 100% da provação sem cair nela. Não é 90%, não é 95%,
mas nós precisamos exercer a paciência para com Deus durante 100% dela. Pois não é pecado ser tentado, mas sim cair na tentação. Em Hebreus 4, versículo 15 diz: Jesus foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Então nós obtemos o crescimento quando nós passamos por essa provação e durante todo o período nós estamos com paciência no Senhor, estamos dependendo dele, então ele nos faz crescer. Devemos depender de Jesus com fé e em paciência durante toda a tentação. Não adianta tentarmos remediar com a força do nosso braço, pois Cristo deve ser o nosso primeiro e único recurso. Quando eu comentei sobre 90%, muitas vezes eu confio em Deus 90% do tempo, mas nos últimos 10% eu tento fazer por mim mesmo. Quando eu estou quase terminando, eu tento dizer, não, foi um recurso próprio. Foi algo que eu remediei. Não, nós precisamos confiar em Deus durante todo o período. Confiar nas promessas dele. E ele deve ser o nosso único recurso de solução para aquela provação. Quanto ao maduros e íntegros desse versículo, Tiago mostra que ao vencermos as provações, nós crescemos em estatura espiritual até atingirmos a maturidade e integridade do nosso ser interior. A Bíblia diz do homem interior. Então nós temos um homem espiritual dentro de nós, que esse homem espiritual ele cresce depois do novo nascimento numa estatura. Em Pedro diz a estatura do varão perfeito. Então nós crescemos em estatura espiritual. É isso que diz o maduros e íntegros. Resumindo, até aqui. O resultado de superarmos as provações é a maturidade espiritual. Então aquela igreja que Tiago estava se referindo era uma igreja jovem espiritualmente, mas ele estava dando dicas preciosas, conselhos práticos para que eles pudessem crescer através das provações até atingir esta maturidade espiritual. Versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Então, quanto à sabedoria desse versículo, Tiago demonstra como ela é importante para a nossa vida cristã e também para as provações. Porque a sabedoria, ela dá às pessoas a condição de compreender o mundo que nós estamos vivendo, à luz da palavra de Deus e dos propósitos de Deus. A sabedoria dá a condição de compreender o mundo à luz da palavra e dos propósitos de Deus. Então, sem sabedoria, a gente não entende o que está acontecendo. A gente pode olhar o mundo através da sabedoria humana, que pode ser grande para os homens, mas a sabedoria, a maior sabedoria dos homens não é nada para Deus. E a menor sabedoria de Deus é muito maior do que a sabedoria dos homens. Então, sem a sabedoria que vem de Deus, nós não somos capazes de entender o mundo como ele é e nem de entender o propósito de Deus. E sem conhecer os propósitos de Deus pela sabedoria de Deus, não é possível se alegrar durante as provações. Porque sem a sabedoria de Deus, nós não entendemos que as provações são um meio que Deus usa para nos aperfeiçoar. Mas com a sabedoria, a gente olha as provações como uma oportunidade de crescimento espiritual. Quanto à parte desse versículo, que é o pedir a Deus que a todos dá livremente e de boa vontade. É da vontade de Deus nos dar os dons que necessitamos para crescermos.
e então agradá-lo. É da vontade de Deus nos dar os dons que necessitamos para crescermos e então agradá-lo. Dons pode ser fé, pode ser virtude, conhecimento, paciência, piedade, amor fraternal, amor divino, entre outros. Então Deus quer nos dar esses dons. E Deus abre uma porta através da petição com fé para que a gente tenha esses dons, para que a gente tenha sabedoria, para que a gente tenha paciência, para que a gente tenha todas as coisas e não tenhamos falta de nada. Então Deus deixa esta porta e Deus dá isso de bom grado e de boa vontade para nós. Ele faz questão que nós peçamos a Ele. E Deus está mais interessado em nos abençoar do que nós mesmos. Então, quando diz que Deus dá de boa vontade, Deus tem mais boa vontade do que nós mesmos de crescer. Então, Ele quer nos dar, basta que peçamos. Se a gente vê, faz um inventário na nossa vida e olha, está faltando isso, que a gente possa pedir a Deus, que Ele nos dá de boa vontade. Então, nós iremos crescer espiritualmente, até sermos maduros e íntegros. Em Mateus 21, versículo 22 diz: E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Versículo 6, que é uma condição desta petição. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense, versículo 7 e na sequência o 8. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então nós lemos o versículo 6, 7 e 8, que fala de como que tem que ser esta fé para que peçamos os dons a Deus. A parte do mente dividida neste versículo se refere em crer em Deus e também em uma segunda fonte de socorro no momento da angústia. Então não é que nós deixamos de crer em Deus, mas a gente crê um pouco em Deus e um pouco em uma segunda fonte de socorro. Talvez essa segunda fonte de socorro seja a nossa própria capacidade, talvez seja a capacidade da nossa família, talvez seja a capacidade de um terceiro. Mente dividida se refere em crer em Deus e também, e ao mesmo tempo, em uma segunda fonte de socorro no momento da angústia. Jesus precisa ser o primeiro e o único recurso. Para recebermos algo do Senhor, precisamos depender unicamente dele. Deus, quando a gente pede para Ele dividir o espaço, Ele cede o espaço dele. Deixa só para essa segunda opção que você tem, deixa que ela seja a primeira. Deus não divide o espaço dele. Deus espera que Ele seja o único na nossa vida, a única fonte de socorro. Quanto ao ser instável em tudo o que faz, a parte do versículo, isso é uma consequência de termos mente divididas. Somos inconstantes em todas as coisas, pois não prosperamos nem espiritualmente e nem no mundo. A gente não prospera nem com Deus, ou quem tem a mente dividida não prospera nem com Deus e nem no segundo meio de socorro. Nem com Deus, nem no mundo. Nada prospera. Por isso é necessário termos fé, mas também perseverança, para dependermos do Senhor em toda a provação. Ao longo de toda a provação, Ele tem que ser o nosso único socorro. De novo, né? Versículo 9. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Parece contraditório isso, mas não é. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Tiago menciona a pobreza e a impotência na sociedade
pois essa era uma tribulação que parece ter sido a mais difícil entre os irmãos daquela época. Parece ser algo mais difícil entre aquela igreja ao qual ele estava mandando a carta. Quanto à elevada posição que Tiago está se referindo, essa não está relacionada com o ser pobre, porque não significa que a pessoa é pobre e está numa elevada posição. Pois alguém humilde financeiramente pode não ser humilde de coração, porque há tantos centavonários quanto milionários. Há tantas pessoas que dependem dos centavos que têm, quanto aquelas que dependem dos milhões que têm. Então a elevada posição deles não é porque eles são humildes financeiramente. Mas a elevada posição deles se deve à exaltação espiritual. Isso é, o patamar elevado, espiritualmente falando, que eles desfrutavam em Jesus Cristo. Então Tiago estava dizendo para eles, vocês podem ser pobres, podem ser humildes financeiramente, mas vocês estão num patamar elevado espiritualmente falando. Por causa disso vocês podem se orgulhar. E nós podemos então nos orgulhar, nos alegrar por este patamar, nos alegrar pelos benefícios do Espírito Santo, pelo prazer e pelo amor do Espírito Santo dentro de nós. Pela felicidade que o Espírito Santo dá em nosso coração, mesmo que as circunstâncias na nossa vida material estejam difíceis. Nós podemos nos alegrar pelo perdão dos nossos pecados. Nós podemos nos alegrar pela salvação que Ele nos dá. Esse é o motivo de orgulho que qualquer um pode ter. Em outras palavras, o que Tiago está querendo dizer é que se não há motivos para ser feliz materialmente, que eles deveriam se alegrar por estar em uma elevada posição em Jesus Cristo. Não pode ser feliz nisso? Se orgulhem, porque vocês estão numa elevada posição em Jesus Cristo. Versículo 10 e 11. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Tiago observa que o rico que tem Jesus deve se orgulhar caso fique pobre. Não porque ser rico é errado, mas porque ele perdeu algo que é transitório e vaidade, mas manteve algo que é eterno, que é Jesus. É importante frisarmos que é para o rico que tem Jesus. Não faz sentido ser um rico que não tem Jesus. Porque o rico que não tem Jesus, ao ficar pobre, ele perde o que é transitório e vaidade, e ele também não tem algo que é eterno. Então não há motivo de alegria, não há motivo de orgulho. Mas o rico que depende de Jesus, mesmo que ele perca todas as coisas materiais, ele deve ficar feliz, porque ele não perdeu o principal, que é a vida eterna. O rico deve também se humilhar ao reconhecer que o que o faz rico, isso é o dinheiro, os bens materiais, é transitório e passageiro, e que somente a felicidade em Jesus Cristo é motivo de orgulho. Então, se ele continuar rico, ele deve ser humilde, porque aquilo que ele tem de riqueza é vaidade, mas a única coisa que ele tem de felicidade de fato é Jesus Cristo dentro de si. Em outras palavras, é melhor abrir mão da felicidade em relação ao material, o que não significa abrir mão do material, mas abrir mão da felicidade do material, de depositar no material uma posição que ele não tem, dizer que ele é o motivo de felicidade. Então nós devemos abrir mão dessa idolatria ao material, pois ela irá passar como a erva do campo, para ser feliz em estar em elevada posição em Jesus Cristo. Abrir mão disso para ser feliz
em estar em uma elevada posição em Jesus Cristo. Versículo 12, nós já estamos encerrando, esse é o último versículo. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Jesus prometeu aos que o amam. Primeiramente é aos que o amam, há uma condição. Nós precisamos amar ao Senhor, então essas promessas elas pertencem a quem o ama. Anteriormente, até aqui, Tiago tem falado sobre as muitas provações durante a nossa vida e o crescimento que temos como prêmio por superá-las. Então, nós temos uma vida, vamos supor, de 60, 70 anos. Nós temos muitas provações ao longo dessa vida e cada uma dessas provações produz um crescimento espiritual. Isso é o que Tiago tem falado até o versículo 11. Mas aqui, no versículo 12, ele se refere à vida como uma grande provação. E se refere à coroa da vida, que é a vida eterna, como prêmio para quem chegar no final. Então pode ser que nós passamos por muitas provações ao longo da nossa vida, nós perdemos algumas batalhas, nós ganhamos outra, mas mesmo assim existe uma grande batalha, uma grande guerra, que é a nossa vida inteira como uma provação e que o prêmio dela é a nossa vida eterna. Para quem chegar no final, para quem ter paciência e perseverança até o final, receberá essa coroa, que é a vida eterna. Uma vez, uma experiência pessoal, eu estava, quando eu era criança, assistindo um filme de guerra com o meu pai, minha família. Eu perguntei, e lá no filme de guerra disse que eles perderam a batalha, mas eles não perderam a guerra. Estava se referindo a uma batalha que os Estados Unidos perdeu no Japão, mas a guerra em si eles ganharam. Mas aquela batalha específica eles perderam. E eu perguntei para o meu pai, o que significa isso? Como é possível perder a batalha e ganhar a guerra? E ele disse, ele estava usando uma camisa, ele disse, é como se eu tivesse perdido um botão da minha camisa. Eu não teria perdido a minha camisa, eu teria perdido apenas um botão. Tem um hino que diz que podemos perder apenas uma flor, mas não perderemos a primavera. Então, é como se as batalhas e as provações menores da nossa vida fossem o botão da nossa camisa. E a vida inteira como a camisa em si. Então, mesmo que durante a nossa vida nós venhamos a cair nas provações, cair nas tentações, não significa que nós perdemos a guerra. Nós podemos olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu quero ir de novo. Eu quero ir de novo. Me dá mais uma oportunidade de crescer em fé, em paciência, de crescer nessa estatura. Porque não basta ganharmos as provas ao longo da vida. Nós precisamos ganhar esta grande prova, que o prêmio é a salvação da nossa alma. Então nós temos que ser perseverantes muitas vezes quando perdemos essas pequenas batalhas. Em resumo, recapitulando tudo, com uma fé que não oscila, devemos pedir sabedoria a Deus para entender os seus propósitos, para que possamos nos alegrar ao passar pelas provações. Então, com uma fé que não oscila, devemos pedir sabedoria a Deus para entender os seus propósitos, para que possamos nos alegrar ao passar pelas provações. Ao passar pelas provações, passemos com paciência para com Deus, estando dependentes que Ele é a única saída das nossas provações. Terceiro ponto. Após superar em Jesus cada provação da vida, nós somos recompensados com crescimento espiritual. Ponto 4. Tanto o abatimento pela provação da pobreza, quanto o orgulho pela riqueza são vaidades, e devem dar espaço a um contentamento desfrutado em Cristo Jesus. Tanto o abatimento pela provação da pobreza, quanto o orgulho pela riqueza são vaidades,
e devem dar espaço a um contentamento desfrutado em Cristo Jesus. Aqueles que perseveram com paciência no Senhor até o fim, mesmo que percam algumas batalhas, ganharão a guerra e receberão o prêmio que é a salvação das nossas almas.